Boa noite. O nosso grupo vai falar de sistemas lineares invariantes no tempo, os SLITs aí. Nosso grupo é composto de Daniel Feitosa, Daniel Soares e Richard Baldin. Então, aqui tem uma breve introdução, né, do que são os sistemas, que são geralmente concebidos como blocos de processamento, onde existe uma entrada e uma saída. Os sistemas, aqui fala um pouco que tem sistemas mais simples e mais complexos, que a gente pode decompor, mas a gente vai estudar cada um desses conceitos mais aprofundados aí. O objetivo do trabalho é a gente estudar sobre os sistemas lineares invariantes do tempo, né, conhecidos como os SLITs, e também abordar e explorar todos os conhecimentos que são adjacentes a esse estudo. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é sistema, um pouquinho sobre o que é sinais, o que são sistemas lineares, o que são sistemas lineares invariantes no tempo, até a gente entrar, de fato, no nosso tema. Então, o nosso panorama geral, né, como já havia falado, a gente vai começar a falar dos conceitos básicos, o que são sinais, o que são sistemas, né, meus engenheiros. A gente já está no 7º semestre, acho que se não sabe disso é mudar para pedagogia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre sistemas lineares e como que a gente reconhece, quais são as regras matemáticas aí, as regras teóricas para se reconhecer um sistema linear, sistemas invariantes no tempo, até a gente aprofundar e entrar na convolução, que é o ápice do nosso estudo. Então, primeiro, o que são sinais? Sinais podem ser conjuntos de informação ou dados, que também são conhecidos como impulsos. Ou se ele for uma saída, pode ser um output, enfim, tem vários nomes para sinais, mas basicamente é a informação que entra no sistema e que sai de um sistema após seu processamento. O seu objetivo é transmitir interação para o bloco de processamento. Perdão. Os sistemas são dispositivos ou entidades, objetos que interagem com o mundo através do processo de transformação. Então, um sistema, ele pode ser qualquer coisa que a gente quiser representar. O sistema pode ser qualquer processamento que a gente queira explanar. Então, tem uma determinada entrada, acontece alguma coisa aqui no meio e sai alguma coisa aqui no final. O sistema, basicamente, é dado dessa forma. O diagrama de bloco dele é mais ou menos dessa forma. Então, a gente aqui tem alguns exemplos de sistemas, né, que interagem com o mundo real. E aí vocês vão ver que pode ser qualquer coisa que a gente queira exemplificar, como, por exemplo, um equalizador de áudio. Então, um equalizador de áudio, o que acontece? Eu recebo uma música, um áudio, enfim, qualquer coisa, qualquer informação sonora, ele passa por um processo que eu ali estabeleço, então, tem até aqueles amplificadorzinhos amplificadores não, perdão, tem até aqueles modificadorzinhos de áudio no celular ou no som do seu carro, enfim. Ele equaliza o áudio de acordo com uma configuração pré-setada ali, e depois esse áudio sai de acordo com a transformação que ele sofreu, né? A gente tem os filtros de imagem do Instagram, que ele recebe uma imagem ali original da câmera, sofre por um processo de transformação da edição do cidadão que está ali mexendo no programa, e após isso a gente tem uma imagem que sai, que é a imagem bonitinha que todo mundo posta no Instagram, beleza? E a gente também tem o receptor de sinal, que através de sinais binários que ele recebe, ele transforma tudo aquilo ali, decodifica e exibe para você a imagem na TV. Então, vamos começar. O que são sistemas lineares? O sistema linear, ele só é linear se a sua resposta for proporcional à perturbação aplicada. Ah, Daniel, o que é isso? A gente vai estudar a fundo. O sistema linear ele tem que obedecer dois parâmetros, duas regras, que é da aditividade e homogeneidade, que basicamente resume isso aqui que foi dito, tá? Só para deixar claro. A teoria da aditividade, ela diz que quando em um sistema o sinal de entrada é a soma de dois sinais, a saída deve ser a soma das saídas individuais. O que é isso, Daniel? Para exemplificar aqui, ó, eu fiz um diagrama aqui
que ele mostra a representação sem números, e depois uma aplicação com número para ficar mais fácil de entender. Então, se eu tenho um sistema que ele é x1 mais x2 na entrada, e a saída dele tem que ser y1 mais y2. O que quer dizer? Se ele soma na entrada aqui a entrada individual de x1 e a entrada individual de x2, após passar pelo processo, a saída dele tem que ser a soma desse y1 aqui e esse y2 aqui. Para representar isso numericamente, ficar mais fácil da gente absorver, a gente tem que, se eu tiver um sistema que o processo dele seja dobrar o meu número, ou seja, multiplicar por 2. Então, entra um número aqui, 5. Ele dobra, vira o número 10. E eu tenho um outro sistema que vai se somar a esse, que entra o número 10, quando dobrado vira 20. Se eu coloco na minha entrada aqui a soma do sistema, da entrada do sistema 1 com o sistema 2, ou seja, 5 mais 10, que seria a entrada 15, quando ele passar pelo meu processo, ou seja, quando ele dobrar esse número, o número resultado tem que ser exatamente a soma da saída 1 com a saída 2. Como vocês podem ver, aqui ficou claro, 10 mais 20 igual a 30. Fácil? Alguém tem dúvida? Se tiver, pergunta no final, que isso aqui é uma gravação. A teoria da homogeneidade. A teoria da homogeneidade, o que ela vai pregar? Ela vai pregar que se eu tenho uma constante K que multiplica a minha entrada, certo? A minha saída tem que ser a saída do sistema original multiplicado pela mesma constante K. De novo, fiz uma representação de blocos para a gente entender como funciona essa teoria e depois a gente explana melhor aqui, focando nos numerozinhos. Então, só lendo aqui, né, os slides, acredito que todo mundo consegue ler, mas só para ficar mais claro, o princípio prega aqui um sistema homogêneo, se no caso de sua entrada for multiplicado por uma constante K, a sua saída produz a saída do sistema multiplicado pela mesma constante. No caso, multiplicando K por x1, a saída tem que ser esse y1 multiplicado por K. Com números, Daniel, se eu tenho um sistema que originalmente ele tem entrada de 7, passa pelo processo x2 aqui, ele dobra o número, a sua saída é 14, beleza? Agora vamos multiplicar a entrada dele por uma constante que eu vou chamar de 3 aqui, por quê? Porque eu estava afim na hora que eu fiz, aí você pode usar em outras aplicações. Então, 3 vezes 7, a minha entrada vira 21. Logo, a minha saída tem que ser esse 14 vezes a mesma constante que eu usei aqui. E se vocês forem reparar, 14 vezes 3 vai dar 42. Beleza? Fácil? Se tiver dúvida, guarda para o final. O princípio da superposição, ele é basicamente o que vai dizer se um sistema é linear, porque ele pega a aditividade e ele pega a homogeneidade e junta num princípio só. Basicamente, é a fusão dos dois. Não tem muito esconderijo aqui, é basicamente tudo que eu já discuti até agora. Então, vamos lá. Aqui tem uma frasezinha bonitinha, só para a gente entender. Então, ambas as proporcionalidades, aditividade e homogeneidade, podem ser combinadas em uma única propriedade. Então, como a gente viu aqui em aditividades, no sistema x1 com saída y1 é somado a um sistema com entrada x2 e saída y2, tem que sair esse carinha aqui. Beleza? A gente já entendeu isso. Princípio da homogeneidade. Ele prega que se eu tiver uma entrada aqui, ó, que ela for multiplicada por uma constante, a saída ela tem que ser exatamente a saída original multiplicada pela mesma constante. Aqui já está juntado os dois princípios. Então, se você ver, ele pega a adição dos dois sistemas aqui, ó, x1 mais x2 igual a y1 mais y2, né? Ele, após passar para o processo, a saída fica y1 mais y2, multiplicado por k. A gente só fez um joguinho aqui para explicar a mesma coisa que a gente já havia estudado separadamente. Então, se eu multiplico K numa soma de entradas, a saída tem que ser a soma das saídas multiplicada por K. Com números, Daniel, para ficar mais fácil, o número seria exatamente isso aqui. Se eu tenho uma entrada 5 multiplicada por 2 aqui, né? Ela entra no meu sistema, passa pelo processo, sairia 20. Somado a uma constante 3 multiplicado por 5, que a saída sairia 30. No final disso aqui, seria esse 10 somado a esse 15, a entrada é 25.
E a saída? A saída tem que ser exatamente a soma das duas. 20 mais 30, saindo 50. Ou seja, a constante que eu estou multiplicando é o 5 pelas duas entradas, e a saída sai exatamente o dobro das duas multiplicado pela mesma constante. Beleza? É exatamente esse o princípio da superposição. Então, vamos entender isso de uma outra forma, já que sistemas interagem com o nosso mundo. Se eu tenho uma maçã e eu passo por uma receita, tem um bolo de maçã, uma torta de maçã, o que você queira chamar essa figura, então, quando eu tiver duas maçãs, o resultado do meu sistema, para ele ser um sistema linear, tem que ser exatamente duas tortas de maçã. Por quê? Porque é aquele princípio da aditividade. Se essa é a saída, então quando eu somar essa mais essa, tem que sair essa. Aqui é a mesma coisa. Agora, o sistema linear, se eu pego uma maçã e uma barra de chocolate, se na maçã eu vou ter o resultado do bolo de maçã, torta de maçã, enfim, e no de chocolate eu vou ter essa torta de chocolate, se eu pegar um mais o outro, tem que sair exatamente na saída um mais o outro. Beleza? Que são as saídas individuais. Indo para sistemas invariantes no tempo, a propriedade de invariância no tempo assegura que as respostas de um sistema submetidos a impulso deslocado no tempo são somente o resultado das suas versões deslocadas no tempo. O que quer dizer isso aí? Se eu tenho um sistema que ele tem uma determinada saída, para ele ser invariante, quando eu aplicar uma variação de tempo na entrada, a saída tem que ser exatamente a mesma saída, somente deslocada no tempo, como a gente pode ver num gráficozinho aqui simples para a gente entender. Então, eu tenho um sistema que ele pega esse meu sinal e inverte ele, joga para negativo. Beleza? Quando eu desloco esse meu sinal em um determinado tempo aqui, ó, T0, que eu chamei de T0, esse meu deslocamento. Quando eu vou para a minha saída, é exatamente a mesma saída aqui, somente deslocada em T0. Então, ficou claro que são sistemas invariantes no tempo e sistemas lineares. Agora, a gente pode dar continuidade e aprofundar mais no nosso slide. Bom, essa já é a tomada 3, na qual eu falo que o Daniel Reis fez uma excelente apresentação, nos mostrando os fundamentos do sistema SLID. Isso é muito importante e fundamental, porque agora nós vamos entrar na convolução, que é um dos aspectos mais importantes desse trabalho. Antes de entrar na convolução, a minha parte é falar sobre as propriedades, minha parte nessa apresentação, é falar sobre as propriedades da convolução, mas para a gente poder entender melhor as fórmulas, a gente precisa entender o que é impulso, tá? Então, o impulso, ele é nada mais, nada menos que uma fração do sinal, tá? Ele é representado pela letra delta do alfabeto grego, né? E a soma dos impulsos representa o sinal. Já vou explicar o que significa essas coisas. Vamos supor que a gente tem esse sinal representado nesse plano cartesiano de um x de n, de um n, né? Então aqui a gente tem o sinal. E no tempo 4, menos 4, ele tem esse impulso aqui, esse valor. Tudo isso aqui é um sinal ainda, né? No tempo b, ele tem esse valor, enfim, tudo dessa forma. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse sinal e dividir ele em várias partes, em várias frações. Especificamente 6, né? Do que vai desde o tempo menos 4 até o 1. E de que forma ele ficaria, então? A gente pegaria cada parte desse sinal, A, B, C, D, E, F, e para cada parte que a gente vai estar analisando, a gente vai deixar essa parte com o seu valor e o restante a gente vai igualar a 0. Né? Então aqui nós temos A, que vale 1, né? O restante igual a 0. Aqui nós temos B, que vale 1, A está igual a 0, o restante igual a 0. E assim por diante, para cada parte do sinal. Né? A representação matemática disso, a gente está vendo aqui em cima. X de menos 4 vezes delta, que é o impulso de n mais 4. Né? Para a gente conseguir fazer que o impulso ele se desloque até o menos 4. Mas por que n mais 4? Para a gente poder descobrir qual o valor desse aqui, é só simplesmente a gente pegar n mais 4 e igualar a 0. Vai ficar n igual a menos 4, no qual a gente chega até o valor do impulso. E isso a gente vai repetir para cada um desses caras. Então aqui, no x de menos 3, a gente vai ter x menos 3 vezes delta de n mais 3. No sinal do C, no impulso C, vai ser x de menos 2 vezes delta de n mais 2.
Você pede tanto para o D, x menos 1 vezes delta de n mais 1, e para os dois últimos, as duas últimas frações também, né? No caso, o ezinho que está no zero vai ser x de zero vezes delta de n. Como eu tinha explicado antes, o que está aqui dentro, ele desloca o sinal, o impulso, para a gente poder chegar até o lugar dele, né? Por isso que no caso de n, se a gente igualar a zero, fica n igual a zero. Ele começa exatamente ali. Então, depois de a gente ter visto tudo isso, a gente percebe que se a gente pegar esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, a gente vai chegar exatamente a esse sinal, desde que a gente considere n maior ou igual a menos 4 e n menor ou igual a 1. A gente tem exatamente o sinal com a soma de todos os impulsos individuais. E o que é a resposta ao impulso? É quando a gente pega um único impulso, joga ele no sistema e observa a saída dele. O impulso que é representado pelo delta e a saída que é representado pelo h. Essa saída aqui é a resposta ao impulso, que é utilizado nos cálculos da convolução, certo? Agora vamos falar das propriedades da convolução. A convolução tem 7 propriedades, mas nesse trabalho a gente vai estar abordando essas 3, que são propriedades que sempre podem estar acontecendo, que são propriedades mais frequentes, que a gente pode estar utilizando nos cálculos da convolução. Tá. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Essa propriedade é uma propriedade básica da convolução em tempo discreto e contínuo, vocês vão ver isso mais para frente, né? Aqui está a fórmula dela, explicando as igualdades dela para definir essa propriedade. Como a gente lê isso aqui? A partir de agora, todo esse asterisco não vai significar mais multiplicação, tá? Multiplicação você pega aqui, ó, onde não tem sinal. Aqui no asterisco, isso aqui vai chamar convoluir, ou convoluindo. O que isso aqui significa? Que a entrada x de n convoluída com o sinal, com a resposta ao impulso de h de n, né, resposta ao impulso, é igual à resposta ao impulso convoluído com a entrada, né, com x de n. Enfim, você pega o início e depois aqui está falando que é a mesma coisa, não importa qual a ordem, né? E aqui ele dá a fórmula da convolução nesse carinha aqui. Então, o que está falando? Ao substituir valores das variáveis da entrada x de n, a saída do impulso h de n, a saída é idêntica a um sistema elíptico, a entrada h de n, resposta ao impulso unitário x de n. Então, o que a gente está vendo aqui? X de n convoluído com h de n é igual a esse cara aqui, essa fórmula. Aqui a gente está percebendo que essa fórmula é igual a essa aqui, no qual a gente simplesmente deslocou, né, os valores, e a gente tem exatamente a mesma saída, só que inversa, mas é o mesmo resultado na prática, né? Então essa é a propriedade comutativa. Na propriedade distributiva, a segunda propriedade importante é a propriedade distributiva, né? No qual ela diz que o resultado da soma de duas respostas a um impulso de n, h1 de n, h2 de n, ao convoluir com a entrada do sinal x de n, é o mesmo que somar as respostas aos impulsos já convoluídos com a entrada do sinal. Como assim? Vamos supor que a gente está vendo essa expressão aqui, x de n convoluído com a soma dos impulsos h1 de n e h2 de n. Para convolução, tanto faz você obedecer esses parâmetros aqui de parênteses, ou você pode até mesmo deslocar esses caras, né? No caso, aqui é uma distributiva. Você pode literalmente resolver a distributiva. Você não precisa realizar a soma antes, que isso aqui vai dar certo, né? Então, no caso, você pode tanto multiplicar por esse, ou somar e multiplicar também. Ela tem que obedecer essa propriedade distributiva, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da utilidade dessa propriedade. Vamos supor que você tem que realizar essa convolução, você tem essa saída aqui, y, né, que é a convolução de x de n com o impulso de n, tá? Com a saída, com a resposta ao impulso de n. Então aqui você teria que x de n é igual a esse cara aqui, 1 sobre 2 elevado a n vezes u de n mais 2 elevado a n vezes u multiplicado a menos n. E aqui é o valor da resposta ao impulso. Tá? Você poderia simplesmente
pegar esse cara e convoluir direto aqui, toda essa equação, ou você poderia dividir isso aqui em duas partes. x1 de n, que equivale apenas até a primeira parte da equação, pega 1 sobre 2 de n elevado ao n, e x2 de n, no qual você pega a segunda parte. Assim, você pode também pegar e dividir a saída em duas partes. H1 de n, que vai ser o x1 de n vezes o h de n, e o y2 de n, que vai ser o x2 de n vezes o h de n. Quando der esses dois resultados, você pode simplesmente somar. E aí você vai ter a resposta dessa convolução sem passar por esse sistema complexo aqui. Fazendo com dois sistemas mais simples, né? Fazendo duas convoluções simples, você resolve um sistema complexo com a soma delas no final, utilizando essas propriedades distributivas. A terceira propriedade é a propriedade associativa, né? Ela que é relacionada e demonstrada ao manipular somas integrais. Ela define que a ordem das convoluções não importa, né? E aqui ele passa um exemplo que muito se parece com a anterior, com a propriedade distributiva, né? Mas tem uma pequena diferença. Você pega aqui que o x de n vezes, convoluído com h1 de n, convoluído com h2 de n, é igual a x de n convoluído com h1 de n, e depois tem o parênteses aqui, né? Convoluído com h2 de n. Você pode deslocar o parênteses, porque a ordem que você convoluir essa situação aqui, ela não vai importar tanto para o resultado final. Se você juntar com as propriedades comutativas, conclui-se que a resposta ao impulso da cascata de dois sistemas Lie é a convolução de suas respostas individuais ao impulso. E como a convolução é comutativa, a gente pode calcular a convolução de H1 e Hn, H2 de n, né, em qualquer ordem. E aqui no artigo, né, o autor ele passa aqui esse exemplo aqui. Ele mostra através dele que não importa a ordem com que você convolua um sistema em cascata, o resultado sempre vai chegar ao mesmo y de n, né? Aqui ele mostra a primeira parte, né? Você tem a entrada do x de n, você convolui com h1 de n, gera-se então um w de n, você convolui com h2 de n, você vai chegar ao y de n. Você pode fazer isso também diretamente, você pode inverter as ordens, não interessa a ordem, a propriedade associativa e comutativa juntos, ela estabelece que não importa a ordem, você vai chegar ao mesmo resultado. Bom, pessoal, com base nessas informações que o Daniel trouxe para a gente da base da convolução, agora vamos entrar mais a fundo no cálculo da convolução. Bom, a convolução, assim como qualquer operação matemática, como soma, subtração, multiplicação, divisão, é uma operação que, com base em duas entradas, gera uma terceira, que é a sua saída. Enquanto nas operações, vamos dizer assim, normais do nosso dia a dia, a gente tem a inserção de dois números para gerar um terceiro, na convolução a gente tem a entrada de duas funções e a sua saída é uma terceira função. Só que o grande diferencial é que, como apresentado pelo Daniel, o nosso y de n, a gente pode dizer que é o nosso sistema, x de n, a nossa entrada, e h de n, a nossa resposta ao impulso, que é o nosso x de n. E como o Daniel já havia apresentado para a gente, asterístico é o nosso sinal de convolução. E qual a utilidade da convolução? A convolução atua como representação matemática da forma como o sistema linear opera sobre o sinal. O sinal, que é o nosso y de n, é o resultado da convolução do sinal recebido na entrada, x de n, com resposta obtida no impulso do sistema, o nosso h de n. Como podemos observar aqui nessa imagem, o nosso impulso unitário, delta de n, ele chega para a gente de uma forma que a maior parte dos seus valores são zeros, com exceto no próprio eixo x de zero, que no seu y ele tem um 1. Então, ao passar pelo sistema, a gente vê que esse sinal está completamente diferente. Então, a gente pode dizer que houve uma resposta ao impulso ao passar por esse sistema. E interpretação da resposta ao impulso. Vamos recapitular esse termo que é bem importante para o nosso entendimento da convolução. Então, se a gente analisa dois sistemas lineares diferentes, eles vão representar respostas diferentes a esse impulso, mesmo tendo o mesmo impulso de entrada. Então, com isso, a gente pode interpretar que a resposta ao impulso caracteriza um sistema. De forma geral, como a gente já apresentou, o x de n é a nossa entrada, a de n é a nossa resposta, e o nosso asterisco é o nosso operador de convolução.
Representação do impulso. Os impulsos podem ser representados por uma versão escalonada e deslocada da função de delta. Um exemplo é R de n sendo um sinal composto, em sua grande maioria por zeros, com exceção da amostra 6, que em geral tem amplitude de -3, podendo ser representada da seguinte forma: R de n é igual a -3 delta de n-6. Então, a resposta H de n desse sinal será, então, H de n de -3H n-6. Então, com isso, a gente tem a nossa entrada e a nossa resposta ao impulso. A representação do impulso, a gente pode concluir que dessa forma, que conhecendo a resposta do impulso de um sistema, a gente pode receber a resposta para qualquer impulso de entrada, desde que a gente tenha tomado como base um valor de x de entrada, um valor de h, a resposta, e descoberto o seu y de n, que é a fórmula do sistema. Resumindo, se delta de n passa por nosso sistema e sai h de n, logo, se 3 delta de n-6 passar por nosso sistema, a gente vai ter a saída de -3h n-6. Ali só houve um errinho de sinal que na primeira fórmula da última linha ali também é -3 no começo, tá, pessoal? Não é uma mudança que houve no momento do sistema. Para exemplificar graficamente, a gente tem aqui que o nosso quadrado azul, ao passar pelo sistema linear invariante no tempo, gera um quadrado distorcido azul, daquela fórmula que podemos ver na segunda figura, no segundo gráfico. Então, quando nós recebemos o sinal vermelho completamente oposto ao sinal azul, podemos observar que ao passar pelo mesmo sistema, teremos um sinal distorcido da mesma forma, só que invertido. E com isso a gente pode dizer que, independentemente dos resultados, a gente consegue prever, independentemente do sinal de entrada, a gente pode prever sua saída com base em apenas uma informação de entrada e saída. A convolução. A gente pode determinar a saída de um sistema linear invariante no tempo, de tempo discreto nesse caso, pela soma da convolução, entre o sinal de entrada e a resposta ao impulso do sistema, seu sinal H de n. A representação matemática de um sinal como superposição, princípio que foi abordado anteriormente pelo Daniel, de funções de impulso unitárias deslocados e ponderados. Então, aqui a gente tem que y de n é igual a um somatório que vai de infinito a menos infinito, deslocando o nosso k. Então, a gente tem h de k, x de n menos k, que, que, em modo geral, vai ser a h de n convoluído com o nosso x de n. A gente pode observar uma forma muito parecida na figura abaixo, só que nesse caso, o nosso y de n é do somatório infinito de infinito a menos infinito, a gente trocou o h por x e o x por h. Então, agora a gente tem x de k, h de n menos k. Então, como o princípio da comutativa apresentado pelo Daniel um pouco antes, independentemente de x ou h ser deslocado, pela propriedade da convolução comutativa, deveremos chegar sempre ao mesmo resultado. Aqui nós temos um exemplo do kernel de convolução. A imagem original, ela passa por nosso filtro, que é aquela matriz 3x3, também chamada de kernel, e gera uma imagem resultante com base na primeira imagem, passando por esse kernel. Esse kernel ele vai se deslocando no decorrer da imagem, gerando uma resposta final para cada pixel, com base nos seus números ao redor, como podemos observar. Ele gera o somatório desses valores ao redor, gerando um valor único, que vai ser o resultado final, que vai substituir o nosso resultado inicial, que podemos dizer assim, que é a nossa foto original, e depois a nossa foto com filtros. No sistema linear invariante no tempo de tempo contínuo, a gente não tem uma sequência discreta de valores de entrada. E podemos dizer que um dos grandes desafios é um sinal de impulso quase imperceptível pelo sistema. Então, para desenvolver corretamente de tempo contínuo, usando com base a propriedade seletiva de tempo discreto, a gente considera uma aproximação em degraus, x chapéu de t, para um sinal de tempo contínuo x de t, de maneira semelhante à empregada no caso de tempo discreto. A aproximação pode ser expressa como uma combinação linear de impulsos atrasados. Então, aqui a gente tem, diferente da nossa fórmula de somatório original, a implementação do nosso delta. E com isso, o nosso delta gera uma mudança na fórmula a partir do momento em que agora nós temos o nosso k multiplicado por delta.
e o nosso x é o nosso x chapéu nesse momento. E no gráfico abaixo, nós podemos observar uma imagem muito semelhante àquelas que nós vimos em cálculo 3 de integrais definidas, na qual a gente consegue calcular aquela região abaixo da linha, que chegamos à área dela, né, no caso das integrais. Então, com a implementação daquele delta na nossa fórmula, se a gente considerar o delta se aproximando de zero, a aproximação do nosso x-chapéu torna-se cada vez melhor, ou seja, a gente otimiza cada vez mais a nossa resposta, igualando ela a x de t. Com delta tendendo a zero, o somatório da equação, podemos dizer que ele se aproxima muito na forma de uma integral. E com isso, a gente tem a nossa fórmula x de t, nossa integral dos limites de mais infinito a menos infinito, x de tal, com delta de t menos tal, baseado na derivada de tal. Então, agora vamos ter um exemplo para a gente fixar bem esse conceito. A gente tem um sistema linear invariante no tempo, com a resposta ao impulso de h de t, que é igual a 2 que multiplica Euler elevado a menos 2t vezes u de t. Que esse u de t nós podemos chamar ele de nosso impulso. Então, ele pede para que a gente calcule y de t por meio da convolução. Então, ele vai fornecer para a gente agora um sinal de entrada, x de t, que é nosso 3 que multiplica Euler de menos t de menos 1 vezes o impulso de t menos 1. Então, a gente escolhe uma das equações para mudar os valores de t para tal. E é recomendado que a gente pegue a equação e tenha uma dificuldade ou uma complexidade maior para a gente resolver. Então, com base nisso, a gente tem o nosso x de t. A gente escolheu o nosso x de t para fazer isso. Então, a gente vai ter que o x de tal, nesse momento, é igual a 3 que multiplica Euler elevado a menos tal menos 1 vezes tal menos 1. Agora, vamos adequar o h de t para tal. Então, agora a gente vai ter h de t menos tal igual a 2 que multiplica Euler elevado a menos 2t menos tal vezes u de t menos tal. Agora, a gente vai montar a nossa integral. Então, a gente tem uma integral que se desloca de t a 1, 3 que multiplica Euler elevado a menos t, a menos tal menos 1, que multiplica 2 de Euler elevado a menos 2, t menos tal, derivada de tal. Ali a gente tem um errinho de fórmula, mas vamos mudar aquele t para d tal. Adotamos, nesse caso, os limites de t a 1, por conta da equação presente na fórmula, de t menos 1. Não existe necessidade de representar os impulsos que a gente viu como u nas fórmulas da integral, que eles não vão dar interferência no nosso cálculo. E para explicar para vocês o porquê os limites de t e 1, a gente vai mostrar graficamente os limites gerados pelo GeoGebra da fórmula de e elevado a menos t. Então, a gente tem essa reta, que ela vai descendo e vai virando uma curva, conforme ela vai se aproximando do eixo x no ponto zero. Então, a gente tem ali na segunda figura o impulso, e a gente vê que eles não se conversam na parte de nosso interesse, que é o nosso quadrante da direita. Então, com isso, a gente vai gerar um deslocamento no nosso impulso, para a gente conseguir pegar uma área de intersecção desses dois valores, para que a gente consiga gerar um resultado final. E por isso que, nesse caso, a gente pegaria os limites de 0 a 1, por exemplo, que é onde os valores estão se intersectando. E no exemplo que a gente está calculando, a gente vai pegar os valores de 1 a t. Então, continuando nossa integral, a gente pegou, retornando aqui para a gente dar o contexto, a gente tem o 3 e o 2 multiplicando o Euler. Então, a gente vai passar eles para fora da nossa integral. Então, a gente vai ter o 6, que vai estar multiplicando a integral de t a 1, onde a gente tem o e elevado a menos tal, vezes o... Ali está errado, tá, pessoal? É e elevado a mais 2 tal, vezes e menos 2t derivada de tal. Então, agora, a gente vai passar tudo que não é tal para fora da nossa integral. Então, a gente vai ter 6 vezes e vezes menos 2t, que vai estar multiplicando a nossa integral de t a 1, Euler de tal, que a gente tem Euler de 2 tal menos Euler de menos tal. Então, isso a gente vai ter Euler de tal. Então, como a gente sabe, a integral de Euler é o próprio Euler, desde que seja uma integral definida, né? Se não fosse definida, a gente teria a integral de Euler mais a constante.
Nesse caso, como ela é definida, a gente vai ter o Euler de tal menos o Euler de 1. Então, com isso, a gente pode dizer que a nossa resposta o nosso sistema, que gera aquela resposta ao impulso com base naquela entrada, é 6 que multiplica Euler, vezes Euler de menos t, menos 6 que multiplica Euler ao quadrado, menos 2t, menos 2t de tal. Então, com isso, a gente chega na nossa resposta do nosso sistema. A gente chega nos valores do nosso sistema com base na convolução. Espero que tenha ficado claro para vocês o cálculo, tá, pessoal? E muito obrigado pela atenção a todos. Se tiver qualquer dúvida, a gente está aqui na sala do Zoom agora, ao vivo, para tirar essas dúvidas para vocês. Muito obrigado por assistir.